Obrigado, pastor, ah, pela comparação. Muito me honra essa comparação. Na verdade, havia uma literatura apócrifa no século II que descrevia fisicamente o apóstolo Paulo. Ele era baixinho, careca, narigudo e com a perna torta. Nessa literatura. Então eu espero que o senhor não tenha lido esse texto apócrifo e lembrado de mim quando leu lá a descrição do apóstolo Paulo, porque eu sou baixinho, talvez a perna seja um pouco torta, não sei, mas não sou narigudo, né, ou careca, ou coisa assim. Muito bem, obrigado, irmãos, pela presença de todos. Estamos aqui, nosso segundo dia. Ontem nós falamos sobre a Idade Média, o início dela, e falamos de um grande problema que surgiu já logo no início da Idade Média, um grande problema para a igreja. A igreja, no início do século VII, gozava de relativa tranquilidade, de serenidade. Os bárbaros, que eram uma ameaça muito grande e que tinham ameaçado a igreja antiga durante séculos, tinham finalmente invadido o Império Romano, tinham se estabelecido além das fronteiras do rio Reno e do rio Danúbio, tinham tomado conta ali de toda a bacia do Mediterrâneo e tinham estabelecido seus reinos ali, no norte da África, na Península Ibérica, em todo o norte da Europa e também na Ásia. E a igreja estava lá. Os bárbaros eram cristãos de formação, como dissemos ontem, de formação ariana. O que isso significa? Significa que eles criam nas doutrinas de Ario de Alexandria, que foi condenado pelo concílio de Niceia, na Turquia. Foi o primeiro concílio ecumênico, primeiro concílio da história da igreja, depois de Atos 15. E nesse concílio compareceram 318 pastores. Foi a primeira reunião da Igreja Universal de Edir Macedo. Foi aí. 318 pastores. Só com uma diferença. Os 318 pastores de Niceia compareceram no concílio mutilados, aleijados, feridos com várias marcas pelo corpo. Por quê? Porque em 325 fazia pouco tempo que a perseguição tinha acabado. O edito de tolerância, que colocava fim às perseguições, aconteceu no ano 311. Então fazia pouco tempo que aqueles pastores tinham sido perseguidos. Eles compareceram lá, nesse concílio em Niceia, na Turquia, e condenaram as ideias de Ario. Ario dizia que Jesus não era divino, que Jesus não era, na linguagem da época, ele não era consubstancial ao Pai, não era da mesma substância, era uma criatura especial, mas não era consubstancial ao Pai. E o concílio de Nicéia então condenou as ideias de Ario, mas as ideias de Ario permaneceram. E nós vimos ontem que arianistas se deslocaram, se isolaram da igreja, até porque a igreja expulsou o mesmo Ario e os arianistas das suas fileiras. E uma igreja ariana se estabeleceu na Arábia, um lugar distante, esquecido do mundo de então, esquecido dos grandes centros do cristianismo de então. A igreja ariana também se espalhou para outras regiões distantes do império. A igreja ariana alcançou missionários arianos, falamos de Ulfilas, um missionário de convicção ariana. Ele pregou na Romênia, para os bárbaros. De modo que, quando os bárbaros entraram no Império Romano e conquistaram todos aqueles espaços e transformaram em reinos, eles eram arianos, mas a igreja conseguiu assimilar os bárbaros e impor aos bárbaros o cristianismo ortodoxo, que é um cristianismo trinitário, porque crê que Deus é um ser divino em três pessoas que compartilham da mesma substância. Pai, Filho e Espírito Santo. Logo crê a teologia ortodoxa, que é a nossa
teologia, a teologia dos irmãos é uma teologia ortodoxa, assim que nós chamamos ortos, significa reto, ortos, significa algo reto. Quando você tem uma criança que tem a perna torta, o pé torto, você leva no ortopedista, não é isso? Porque ele vai endireitar a paidia. Paidia é criança. Então, o ortopedista, ele endireita a criança torta, o pé dela, porque o resto não dá para endireitar. Uma criança torta, só no couro para endireitar, né? Mas o ortopedista faz isso. Orto significa reto. A ortodoxia é doutrina reta. Então, nós somos ortodoxos. Não que somos da igreja ortodoxa grega. Somos ortodoxos porque não somos heterodoxos de outras doutrinas, mas da doutrina reta. E os bárbaros assimilaram a ortodoxia. Então a igreja sossegou. Só que o que aconteceu no comecinho do século VII? Surge a ameaça islâmica com Maomé. E Maomé, conforme nós vimos, ele teve contato com cristãos. Que cristãos ele teve contato? Com os cristãos da Arábia. E como eram os cristãos da Arábia? Eles eram arianos. E sendo arianos, eles não criam na divindade de Jesus. Maomé também não cria na divindade de Jesus. Os muçulmanos não creem na divindade de Jesus. Para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta, como foi Abraão, como foi Moisés e como foi o próprio Maomé. Os árabes não creem num Deus trino. Os cristãos arianos da Arábia também não criam. E o Maomé também teve contato com o judaísmo nos seus trabalhos, como alguém que viajava muito nas caravanas. Ele teve contato com o judaísmo também, e a partir dessas influências, então, nasceu o islamismo, que surge, então, no início da Idade Média, como uma grande ameaça para a igreja, conquistando todo o norte da África, que era cristão. Nós perdemos como cristãos, nós perdemos o norte da África para sempre, não recuperamos mais. Os historiadores cristãos ficam perplexos com isso. Como nós pudemos perder o berço de grande parte da teologia latina? Como nós pudemos perder o berço de Tertuliano de Cartago? Como nós pudemos perder o berço de Atanásio de Alexandria, o grande campeão da ortodoxia nicena? Como nós pudemos perder o berço de Agostinho de Hipona? Não existiu em toda a história da igreja um teólogo como Agostinho de Hipona. Os meus alunos falam que eu sou devoto de Santo Agostinho, porque eu gosto muito de Agostinho, sou fã de Agostinho, eu choro quando leio Santo Agostinho. A beleza, a profundidade, a riqueza de Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. E nós perdemos tudo isso para sempre. Os muçulmanos tomaram todo o norte da África e continuaram, atravessaram o Estreito de Gibraltar, chegaram na Península Ibérica, tomaram totalmente a península, atravessaram os Pirineus, e iam entrando pela França, iam tomar o mundo inteiro. O mundo inteiro ia ser muçulmano. Não fosse a intervenção do rei Franco, rei entre aspas Franco, Carlos Martel, ou Martello, que venceu a Batalha de Tours no ano 732, Batalha de Tours ou de Poitiers, e venceu essa batalha e deteve o avanço muçulmano, que então parou. O avanço muçulmano parou com essa batalha. Não houve mais expansão muçulmana a partir daí. Depois, claro, a expansão muçulmana é retomada, como nós vimos, e o islamismo se expande também por toda a Turquia e finalmente toma Constantinopla em 1453. Mas vejam como essa presença islâmica é forte em toda a Idade Média. E é isso que vai determinar a ocorrência das cruzadas. Por que as cruzadas aconteceram? As cruzadas aconteceram, vamos ver alguns motivos aqui. As cruzadas aconteceram porque essa ameaça islâmica, ela punha em risco algumas práticas cristãs, como por exemplo, a prática da peregrinação. Além disso, havia, é claro, não há a menor dúvida disso, ninguém é bobo para não perceber, para não saber isso, para não notar isso quando lê a história da igreja. Existia o interesse dos nobres europeus, da Europa Ocidental, de obter terras, dinheiro, poder,
É claro, tudo isso estava presente, ok? Então vamos ver o que é o que são as cruzadas, uma definição das cruzadas, situá-las no tempo, defini-las direitinho e prosseguir vendo por que as cruzadas aconteceram. Me ajuda aí, não estou conseguindo, não está caminhando. Ok, aí, definição. Ok, quando eu apertar o botão para a tela não funcionar, eu aponto para vocês. Aí aperto e vocês funcionam. Ok? Então são robozinhos que eu vou ter agora lá. Ok? Ok, então vamos lá então. Olha aí, as cruzadas foram campanhas militares, claro que tinham um cunho religioso, é claro, né? Promovidas pelos cristãos europeus entre os séculos 11 e 13. Quantas cruzadas existiram? Foram várias cruzadas. Foi um afluxo de gente indo para lá o tempo todo. Cruzadas populares, cruzadas de crianças, cruzadas de pobres, cruzadas de ricos, isso não parava. Era um afluxo constante. É claro, os historiadores enumeram algumas cruzadas que são pontos principais, algumas incursões que são pontos principais, mas as cruzadas não pararam até o século XIII. Sempre incursões ocorrendo lá. Muitos cristãos indo para lá para tomar a Terra Santa. Veja aí, essas campanhas militares promovidas pelos cristãos europeus entre os séculos XI e XIII visavam repelir o avanço turco e libertar a Terra Santa das mãos dos, entre aspas, infiéis. Infiéis, uma referência que era feita na época aos muçulmanos. Ok? Então qual era o objetivo? Era esse, libertar a Terra Santa. Os lugares sagrados estavam nas mãos dos infiéis. O lugar onde nasceu Jesus, a igreja da natividade, construída pela mãe de Constantino, séculos antes, estava lá nas mãos dos infiéis. O lugar onde Jesus nasceu, o lugar onde ele morreu, onde ele ressuscitou, os lugares santos, tudo na mão dos infiéis. Isso não pode continuar. E os cristãos daqueles dias, eles viam essas coisas como coisas realmente sagradas. Havia um desejo muito grande de conquistar o céu através dessas obras, que eles consideravam serviços a Deus. E quando receberam o apelo para que partissem na busca da libertação desses lugares sagrados, se empolgaram. Se empolgaram que disseram, é uma forma de eu ganhar o céu. E partiram para lá. Foi uma coisa terrível, foi uma loucura completa. Então veja aí, não funcionou. Ali, agora sim. O objetivo das cruzadas, pode ir passando, libertar os locais sagrados das mãos dos muçulmanos, esse é o objetivo principal. Na sequência, facilitar as peregrinações à Terra Santa, vamos falar mais sobre isso, quero mostrar alguns mapinhas para vocês sobre as peregrinações. Agora eu quero dizer o seguinte, os cristãos daqueles dias já peregrinavam para os lugares sagrados. Era perigoso? Era perigoso. Tinha a segurança que havia no Império Romano? Não tinha mais. Na época do Império Romano, você viajava com toda tranquilidade. Existiam estradas pavimentadas, segurança completa, existia o que era chamado de a Pax Romana. E o que era a Pax Romana? Era a paz que o Império Romano impôs a toda a bacia do Mediterrâneo. Você podia navegar pelo mar Mediterrâneo sem perigo de piratas. O apóstolo Paulo fez várias viagens pelo mar. Você podia atravessar os diversos lugares em estradas seguras, bem pavimentadas, com toda tranquilidade. Você poderia viajar, não tinha tantos perigos. Agora, o Império Romano tinha acabado. E acabando o Império Romano, tirou o império que era bem organizado, que mantinha tudo isso em ordem, isso aqui, a Europa virou um caos. Agora viajar é perigoso. E os peregrinos iam para a Terra Santa, porque acreditavam, olha, já pensou se eu morrer indo para a Terra Santa? Já pensou? Se eu morrer em peregrinação, nas mãos de bandos de ladrões, é um privilégio para mim. E iam para a Terra Santa até torcendo em morrer no caminho. Porque pensavam, se eu morrer em peregrinação, eu serei como um mártir moderno. Nós não temos mais mártires hoje. Os mártires acabaram, os mártires ficaram no passado, ficaram lá atrás. E se eu morrer indo para a Terra Santa, peregrinando para os lugares sagrados, isso vai fazer de mim um mártir dos dias modernos, dos dias atuais. E as pessoas iam para lá correndo risco de vida.
E as autoridades eclesiásticas quiseram tomar providências para que esses riscos não existissem mais. Na realidade, os muçulmanos não eram agressivos contra os cristãos no começo. Os líderes muçulmanos permitiam, sem problema nenhum, as viagens dos cristãos até a Terra Santa e respeitavam as caravanas dos cristãos que iam na Terra Santa visitar os lugares sagrados. Mas o que aconteceu nessa época foi que a política muçulmana começou a sofrer alguns abalos, guerras internas, lutas internas entre os políticos muçulmanos, e isso gerou insegurança. Por causa da insegurança, então, os líderes da igreja romana disseram: nós temos que interferir para assegurar um trajeto tranquilo para os peregrinos. Pelo menos foi uma desculpa boa, ok? Não sei se o Papa estava lá muito interessado na segurança dos peregrinos, eu duvido muito, ok? Combater a ameaça dos inimigos da fé, ok? Os muçulmanos continuavam a se expandir lentamente, sim, a grande onda de avanço acabou na metade do século VIII, mas uma nova onda estava presente, batendo nas portas de Constantinopla, querendo tomar o Império Bizantino, a sede do Império Bizantino. Por que tem esse nome bizantino? É de Bizâncio. O que é Bizâncio? Bizâncio é a cidade de Constantinopla, tem esse nome, Bizâncio. Okay? O Império, a sede do Império Romano era lá, do Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental, a sede era Roma ou Milão, mas caiu o Império Romano Ocidental. Lembram que os bárbaros invadiram. Só ficou uma parte do Império Romano, o Império Romano Oriental. E a sede era em Bizâncio, Constantinopla, que hoje tem que nome? Istambul. Istambul é o nome da cidade hoje, ok? E os bárbaros queriam, os muçulmanos queriam derrubar também a sede do Império Bizantino e tomar conta de tudo. Ok? Então, o imperador romano, havia um imperador romano, ainda havia, o imperador romano da parte oriental, lá de Bizâncio. O imperador romano vivia pedindo socorro. Olha, Ocidente, cristãos, me ajudem. Os muçulmanos estão tomando conta de tudo. Eu estou sozinho aqui. Eu preciso de socorro de vocês, eles estão se expandindo. Então, o objetivo foi combater a ameaça dos inimigos da fé também e, na sequência, obter territórios, riquezas e poder. Eu acho que esse é o objetivo principal, talvez, especialmente dos nobres. O povo em geral, não. O povo em geral não tinha, talvez, o interesse de obter territórios, riquezas e poder. O povo em geral queria ir para o céu. Queria ir para o céu. Agora, os nobres, provavelmente o motivo maior deles era a obtenção de riquezas, poder, serem reis, terem vastos territórios. Lembrem-se que nessa época aqui, nós estamos vivendo, a Europa vivia a época em que o sistema econômico que funcionava então era o feudalismo. E o que é o feudalismo? Quem lembra que estudou na escola? Feudalismo. Tinha uma época que estudava feudalismo na escola, hoje eu não sei, mas as crianças não fazem mais nada na escola, parece, não sei, fazem na escola mesmo. Eu vejo as crianças vão na escola para brigar, talvez, né? ou ler cartilhas que o governo dá imorais, né? Agora é moda isso aí. Né? Mas feudalismo, ainda ensina na escola o que é feudalismo? Ensina, ok, ainda bem. Feudalismo é um modelo de política econômica que é baseado na posse da terra. Então, quem é o rico? Não é quem tem bastante dinheiro, né? É quem tem muita terra. Então, nessa época, a riqueza era isso: terras e mais terras. Estes homens partem para a Palestina querendo isso, terras. O comércio nessa época aqui era um comércio parado. Não havia, até porque não havia segurança para que existisse comércio, não havia indústria para coisas serem comercializadas, não havia produtos manufaturados para serem comercializados, então não havia dinheiro nas ruas, não havia dinheiro nas cidades. Os homens ricos eram os homens que tinham terras. Então, quando falou de invadir o Oriente, tomar conta daquelas vastas regiões, é claro que os nobres ficaram empolgados com essa possibilidade. Já imaginou? Você ganha o céu e ainda ganha, né, um paizinho para governar? Opa, quem não quer isso aí?
Né? Todo mundo quer. Ok, olha as rotas de peregrinação aí da Idade Média. Vamos ver aqui. Olha, lembra de ontem que eu falei? Que cidade é essa aqui, ó? Olha lá, Santiago de Compostela. Rota de peregrinação, né? Que manteve, lembra que eu falei ontem? Manteve a Espanha ligada ao resto do cristianismo. Olha a artéria de ligação aqui, ó. Olha lá. Pessoas vinham de outras partes, de longe vinham, né? E todas se encontravam aqui e iam até Santiago de Compostela, ali fazendo com que a Espanha se mantivesse, pelo menos no pedacinho, na parte norte da península, se mantivesse cristã. Né? E outros centros de peregrinação, você vê aqui, ó, Roma é um centro de peregrinação. Né? Geralmente, na igreja antiga, já existia peregrinação aos lugares onde havia restos mortais de mártires. Então a pessoa sabia, olha, Ambrósio de Milão está enterrado ali na própria cidade de Milão. Ok? Então é um lugar de peregrinação. Os pais da igreja não gostavam dessas visitas que os fiéis faziam aos lugares que eles diziam ser sagrados. Eles não gostavam disso, mas esse costume permaneceu na igreja. O costume de visitar os lugares onde estavam os ossos dos mártires. Os ossos de grandes homens de Deus. Isso entrou na igreja muito cedo. Então, peregrinação, naqueles dias, já era comum. Veja outro centro de peregrinação aqui. Então, você vê aqui Roma, outro centro de peregrinação. Você vê aqui essa região aqui, Éfeso, a região onde o apóstolo Paulo trabalhou. Né? Olha aqui, Éfeso. Né? Que a gente que falava que João, no túmulo de João, você escutava a respiração dele. Escutava ele respirando no túmulo dele. A pessoa ficava impressionada. Essas histórias, as pessoas acreditavam nisso. Porque Jesus disse, olha, quando Jesus conversou com Pedro, à beira-mar, quando ele ressuscitou, ele falou para Pedro. Pedro perguntou, e o que será deste? E era João. E Jesus fala, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, isso é da minha conta e não da sua. Jesus respondeu isso para Pedro. E a Bíblia fala que surgiu um boato de que aquele discípulo não morreria até Jesus voltar. E esse boato que a Bíblia fala que surgiu, foi um boato que existiu realmente até os dias da igreja antiga. Diziam que João estava enterrado aqui em Éfeso e no túmulo dele você escutava a respiração dele. Quiser ir lá ver, está lá ainda, né? Vai lá e veja, depois você me conta. Eu acho que não, nada a ver. Ok, mas veja aqui uma rota de peregrinação interessante aqui por terra, sai de Veneza e vem por terra, ó. Vem por terra até, olha Constantinopla aqui, ó. Olha aqui Bizâncio, Istambul aqui, ó. Aí atravessa, aqui é só um pedacinho de água, só facinho atravessar. Atravessa, vem para Calcedônia, a sede do quarto concílio ecumênico, em 451. Desce, vem aqui por Troade, chega até Éfeso. Éfeso também sede do concílio ecumênico em 431. E daqui tem duas opções, ou vem por terra até a Palestina, ou por mar até a Palestina. E um outro centro de peregrinação, sendo da Palestina, é o Monte Sinai aqui embaixo. Então veja aí, rotas de peregrinação. Por que era melhor pela terra e não pelo mar? Lembra? O Império Romano acabou. O que tem no mar quando não tem policiamento? Piratas. Tinha piratas. Né? Se você navegasse, né? Perigoso essa rota aqui, ó. Essa rota aqui é mais perigosa. Ó. Desce por aqui. Ela é perigosa por causa de piratas. Os piratas atacavam, roubavam, afundavam o navio, matavam todo mundo. Ok. Vamos ver a rota de peregrinação dentro da Palestina. Pode prosseguir, mudar aí. É melhor mudar aí. Eu mudo aqui e você muda. Ok. Aí, olha aí alguns lugares de peregrinação na Palestina. Vários lugares. Várias cidades aí onde havia peregrinação. Olha aqui. A principal, claro, Jerusalém, né? Aqui, ó. Jerusalém. Né? Outros lugares conhecidos, lugares bíblicos. Olha aqui, Nazaré. Né?
Caná, onde foi feito o primeiro milagre, ok? Vários lugares, olha aqui o Mar da Galileia, aqui, ó, o Mar da Galileia, porque ele chama Kinneret no Antigo Testamento, Kinneret. Por que chama Kinneret? Kinnerete. Por quê? Kinneret significa harpa. Harpa. Por que chama Kinneret? Porque tem o formato de uma harpinha. Ó. Olha uma harpinha. Aqui o Rio Jordão. Olha aqui, é um lugar de peregrinação também. Por quê? Aqui Jesus foi batizado, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Por que chama Jordão? Por que tem esse nome Jordão? Que a palavra Jordão vem do verbo Iarad no hebraico. Iarad significa descer. O que o Jordão faz? O Jordão desce. É um rio que desce. Bom, tem algum rio que não desce? Nenhum rio sobe, né? Todos os rios descem. Mas colocar esse nome, Rio Jordão, que é o rio que desce, e vem até o Mar Morto. Olha o Mar Morto aqui. Por que chama Mar Morto? Por que chama Mar Morto? Porque lá não tem vida, né? Lá não tem vida. Lá é uma grande concentração de sal, não tem vida nenhuma lá. Isso aqui é tudo deserto, isso aqui, essa parte é tudo deserto aqui. Né? Por que tem muito sal aqui? Porque a água não sai, a água só entra, ela não sai. Uma grande concentração de sal lá. Mas isso não interessa, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Eu estou viajando, outras coisas, não tem nada a ver com a história da igreja. Ok, então aqui a Palestina, o lugar das peregrinações. Na sequência, o que temos aí? Veja aí, a primeira cruzada. A primeira cruzada foi a única, talvez, que deu certo. Mas deu certo por pouco tempo. Teve muitas outras. Mas a única que funcionou um pouco, por algum tempo, foi a primeira. A primeira cruzada foi pregada por Urbano II. Quem é Urbano II? Urbano II, Papa. Papa. Ele, bispo de Roma, em Clermont, na França, num concílio de Clermont, Urbano II anunciou num discurso a necessidade de que os lugares sagrados fossem retomados. E ele apelou para as emoções das pessoas, dizendo, olha, nós não podemos deixar que os lugares sagrados fiquem nas mãos dos infiéis, nós temos que retomar. E ele gritou, Deus quer! E o povo gritou, Deus quer! Deus vult! Deus vult! Deus quer! E esse virou o lema das cruzadas. Quando os cruzados entravam numa cidade e começavam com lanças a abrir mulheres ao meio, com as espadas abrindo mulheres ao meio, pegando criança, jogando no chão, esmagando a cabeça delas, eles gritavam, Deus vult, Deus vult. Deus quer, Deus quer, Deus quer. E faziam essas atrocidades dizendo, Deus quer. Esse era o lema das cruzadas. Uma coisa horrível. Os muçulmanos, até hoje, eles se referem às cruzadas com uma profunda angústia. E uma profunda mágoa. Por quê? Porque para eles é como se as cruzadas tivessem acontecido ontem. E nas cruzadas, na mentalidade dos muçulmanos, na mentalidade islâmica, os cristãos revelaram o que é o cristianismo. Olha o que o cristão faz. Isso aí é isso. Esses são os soldados de Cristo. Cristianismo é isso. Isso ficou na memória islâmica. Então, até hoje, os muçulmanos, especialmente os mais radicais, né, têm rancores contra o cristianismo por causa desses episódios que aconteceram no passado. É como se tivesse acontecido ontem para eles. O próximo item, o que vem? Veja aí. Ela foi estimulada pela ofensiva dos turcos na Ásia Menor, como já mencionei, as intrigas políticas ali, que geravam instabilidade para as peregrinações na sequência. E olha o resultado, resultou na tomada de Jerusalém e no massacre da população. Esse foi o resultado final, porque na realidade, a primeira cruzada tomou também Antioquia, o cerco de Antioquia foi sofrido, eles conseguiram entrar na cidade, e os muçulmanos, os habitantes da cidade, correram para uma cidadela, que era uma fortaleza dentro dos muros, e ficaram lá. Os cristãos entraram então, e quando entraram, gente, olha, é indescritível o que eles faziam. Eles não tinham a menor piedade. Não tinham piedade.
porque acreditavam que Deus queria, e essas coisas que eu falei, eles realmente faziam. Pegavam crianças, arrancavam crianças do colo das mães, bebês, e esmagavam as crianças, jogavam as crianças no chão, arrebentavam a criança, matavam, esmagavam, arrebentavam a cabeça da criança. Era assim o comportamento deles, era desse jeito. Com suas lanças, atravessavam as mulheres grávidas, abriam as mulheres grávidas, estupravam mulheres. Não havia limites, não havia limite. E mais, note bem, eu estou falando aqui do que aconteceu em Antioquia. Em Jerusalém aconteceu a mesma coisa, se não pior. Agora, notem, lembra de uma coisa, o Papa Urbano II, ele disse o seguinte, olha, ele falou assim, olha, quem for para a Palestina, tem, para libertar a Terra Santa das mãos dos infiéis, tem perdão completo dos seus pecados. Completo. Não vai para o purgatório. Não vai. Não vai. Tem indulgência plena, completa, total. Morreu a caminho da Palestina, ou morreu na Palestina, pela autoridade que eu tenho como representante de Pedro, tem perdão completo dos seus pecados e passe livre direto para o céu. Agora, fala uma coisa para mim. Esses povos, essas caravanas, saíam da França, da Alemanha, da Inglaterra. Pergunta, essas pessoas esperavam para chegar na Palestina para começar a roubar cidades? Com perdão de Deus garantido? Vocês acham? Aquele bando de milhares de pessoas morrendo de fome. Muitas pessoas miseráveis, que iam para a Palestina pensando, não tem mais nada a perder. Estou morrendo de fome aqui, agora a caminho ainda posso ainda fazer o que eu bem entendo. Eu vou para o céu de qualquer jeito. E partiam, às vezes famílias inteiras. Às vezes um homem pegava a sua esposa e seus filhos, colocava numa carroça e ia para as cruzadas. No caminho, nem tinha chegado na Palestina, viu uma fazenda. A fazenda era de um cristão. A fazenda era de alguém que não era dentre os infiéis, entre aspas. Não era isso. O que eles faziam? Eu tenho indulgência plena. Eu sou um soldado de Cristo. Eu posso fazer o que eu quero. Entravam na casa, entravam na plantação, entravam na cidade e roubavam os próprios cristãos. Tomavam tudo. Os próprios cristãos começaram a lutar combatendo as cruzadas antes da cruzada chegar na Palestina. E eles então matavam seus próprios correligionários para poder roubar o que eles tinham, porque tinha indulgência plena. A primeira cruzada teve a pregação de um homem chamado Pedro o Ermitão. Pedro Ermitão, ele era maluco. E as pessoas achavam que ele era um santo. As pessoas tentavam tocar na túnica de pele deles. Ele tinha uma mula, e as pessoas iam lá e puxavam o pelo da mula para guardar de lembrança. A coitada da mula, né, chegou nua na Palestina, né, tanto que puxaram os pelos da mula para guardar de lembrança, como relíquia, né, porque ele era o grande pregador da cruzada, visionário, tinha visões. E estimulava o povo, ele falou assim, olha, eu tive uma visão, eu vi vários pássaros indo na direção da Terra Santa, isso significa que Deus vai nos guiar. Eu tive uma visão, eu vi peixes voando na direção da Terra Santa, então Deus vai nos guiar, Deus vai usar todos os meios para nos dirigir até a Jerusalém. Eu vi Jerusalém descendo do céu. Ele falava essas coisas, e o povo se inflamava e gritava, Deus quer, Deus quer, e todo mundo, aquele bando de loucos, enfileirados, caminhando para a Palestina, roubando tudo, pilhando tudo, tentando chegar lá e conquistar a Terra Santa. Assim foi a primeira cruzada. A primeira cruzada, a gente pensa às vezes que é soldados, né, tudo bonitinho, não. Era um bando de maloqueiro. Bando de favelado, maloqueirada lá, gritando, tudo sem dente na boca, berrando, chutando, roubando. Era assim, não era, né, tudo cavalinho bonitinho, né? Não.
É um MST. É bem parecido com isso, viu? Uma boa ilustração essa aí, pastor. Mas note, houve um episódio em que um visionário em Antioquia falou assim: olha, eu tive uma visão. Qual foi sua visão? Perguntaram para ele. Assim, eu sonhei e eu vi o lugar onde está enterrada a lança que perfurou Jesus. Está aqui em Antioquia e eu sei o lugar que ela está. No sonho Deus me revelou. Falou. Aí o povo começou a cavocar e não achava a lança. Aí o que ele fez? Ele mesmo começou a cavocar, e de repente ele pulou dentro de um buraco lá, aí começou a beijar alguma coisa, começou a beijar. O que é isso? Era a lança. Está aqui a lança, achei. Aí o povo se animou, Deus está conosco, agora temos a santa lança. Com a santa lança, quem me pega? Né? Quem vai me pegar com a santa? Quem vai derrotar o exército que tem a santa lança? Né? É meio teologia da prosperidade que tem por aí, né? Quem tiver o lencinho com suor lá, não pega doença, essas coisas, isso aí é tudo coisa velha, né? Tudo invenção antiga isso aí. E eles então se empolgaram bastante e conseguiram então entrar na cidadela de Antioquia, e a destruição foi ainda maior, empolgados por essa visão. Ninguém sabe o que aconteceu, como é que esse visionário fez. Ele deve ter enterrado a lança lá escondido de noite, sem ninguém ver, depois inventou esse negócio de sonho, né? E animou o pessoal. Só que no final ele se deu mal, porque as cruzadas estavam sendo atrasadas, porque os exércitos dos nobres chegaram e queriam tomar outras cidades, e não queriam chegar logo em Jerusalém. Isso aconteceu em Antioquia, e esse homem, ele disse o seguinte: olha, eu tive um sonho de que nós devemos ir logo para Jerusalém, não devemos ficar perdendo tempo com outras cidades. Aí ninguém ligou para ele. Aí ele falou assim: olha, eu vou provar isso, eu vou passar pelo fogo. E ele acendeu 2 piras, altas, né? E fez uma rampa no meio, e ele falou: eu vou atravessar pelo meio do fogo e vou passar do outro lado, e não vai acontecer nada comigo, e eu vou provar com isso que eu sou um profeta de Deus, e vocês vão ter que obedecer o que eu estou falando. E aí chegou o dia, ele acendeu as piras, aí ele pegou a santa lança, né? E atravessou o fogo, passou, e chegou do outro lado. O que aconteceu? O que será que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu? Com a santa lança e tudo, hein? 2 versões. Toda história tem 2 lados, né? 2 versões. Uns dizem que ele chegou do outro lado e caiu morto. Né? Claro, né? Por ter passado pelo fogo, não conseguiu sobreviver. Outros dizem que ele não chegou do outro lado morto, ele chegou vivo. Mas quando a multidão viu ele vivo, pularam em cima dele, né, para tentar arrancar um pedaço do pano da roupa dele, alguma coisa, e quebraram vários ossos dele. Ele morreu. Então, de qualquer jeito atravessou o fogo e morreu. Né? Ninguém sabe se morreu queimado ou arrebentado, né? Mas morreu. E com isso ele não tinha sonhado, então não teve jeito. Ok. O resultado aí final da primeira cruzada é a criação do reino latino de Jerusalém, ok? É um estado, né? Formou-se um estado cristão no coração do mundo árabe, ok? Os árabes não esperavam por isso, né? Eles não estavam preparados para isso. Os árabes estavam divididos, estavam desorganizados, estavam desunidos, e isso facilitou o estabelecimento desse reino cristão em Jerusalém, ok? Na sequência, ok? E olha aí, olha o que acontece então. Isso aqui é importante, olha só. Deu início à criação de vários estados cruzados, que eles tomaram várias cidades, várias terras, colocaram um rei em cada canto, reis cristãos, né? E assim, vários estados cruzados ou cristãos foram formados. As cruzadas posteriores visaram defender esses reinos. Aí o que vem agora, a partir daqui, são diversas outras expedições. Aqui eu enumerei as principais, mas não foram as únicas. Não existe, por exemplo, 2ª cruzada, 3ª cruzada, 4ª cruzada, isso não existe, isso existe mais para estudo. Na realidade,
cruzadas, empreendimentos, incursões, excursões para a Terra Santa visando tomar a cidade, né? Tomar as terras, tomar as cidades sagradas dali. Isso aconteceu durante 200 anos. Não teve só 8 cruzadas, ou 9 cruzadas, ou 10 cruzadas. Foram muitas. Por exemplo, se fala, é muito mencionado em alguns livros, sobre as cruzadas das crianças. Crianças, sim. Porque havia a seguinte mentalidade: olha, o reino dos céus pertence a quem? Aos pequeninos. Então, as crianças são os verdadeiros soldados de Cristo. São as crianças. Então, vamos fazer expedições com crianças. E, gente, daria dó de ver. Imagine, crianças de no máximo 12, 13 anos. Milhares, partindo sozinhas ali. Aquele grupo imenso de milhares de crianças marchando para a Terra Santa. O que acontecia com elas? O que vocês acham? Naqueles tempos, tanta maldade, sem nenhuma segurança, crianças ali pequenas, elas antes de chegarem na Palestina, os próprios cristãos, pessoas más, pessoas mal intencionadas, bandos de ladrões, de bandidos, salteadores, pegavam essas crianças, matavam essas crianças, e prendiam essas crianças e vendiam como escravos até para o inimigo. Então, crianças pequenas vendidas pelos próprios cristãos para os inimigos ali para serem escravos. E isso aconteceu, acredite se quiser, cristãos promoveram isso, sob a bênção da igreja. A igreja abençoava a empreitada. Cruzadas de pobres, como a primeira não foi só de pobres, os nobres também se envolveram, chegaram, os exércitos dos nobres também marcharam contra Jerusalém na primeira cruzada, e por isso conseguiram as conquistas. Mas existiram expedições que eram só de pobres. Diziam, dos pobres também é o reino dos céus. O reino dos céus é dos pobres. Então quem não tem nada, vai para lá. Então formavam expedições de mendigos, sem nada, não tinham nem espada. Lutava como? Com mordida. Era o jeito, né? O pontapé, mordida e pedrada, era o jeito de lutar, né? Mas essas expedições eram massacradas no caminho. O caminho matava tudo, né? E não tinham misericórdia, né? Essa época é uma época que desconhece misericórdia. Não há misericórdia nisso aí. E isso tudo permanecia. Você pensa, mas como é que uma coisa dessas dura 200 anos? Esse pessoal não percebia que não estava funcionando? O que eles diziam? Não, o erro não está no que estamos fazendo. Olha a mentalidade do homem medieval, fortemente influenciado pela superstição e pela má doutrina. Eles pensavam assim, o pensamento era o seguinte: não é que nós estamos fazendo errado, é que nós estamos tendo pouca fé. Se estamos perdendo, se as crianças foram massacradas, se os pobres foram massacrados, se essa expedição falhou, se alguma expedição falhou, não é porque é errado ir lá tomar a terra, não é isso. Falhou porque nós não tivemos fé. Deus nos puniu, porque se tivéssemos fé, nós conseguiríamos. Essa era a mentalidade da época, e isso perdurou. 200 anos as cruzadas acontecendo. Olha aqui as rotas da primeira cruzada aqui, ó. Você vê aqui o rei da França, aqui a rota do rei da França, da França aqui, aqui do imperador do Santo Império Romano Germânico, aqui, você vê, e uma terceira expedição que sai aqui da França também. Mas o imperador sai daqui, aqui sai da França, uma outra cruzada também. Eles todos se unem, na realidade são 3 expedições que se unem aqui em Constantinopla, se unem num exército só e descem então até Antioquia, tomam Edessa, tomam Antioquia e descem até Jerusalém. Essa é a primeira cruzada. Olha Pedro Eremita aí, olha o Pedro o Eremita, o visionário, esse era o famoso Pedro, o ermitão. Hoje vamos falar, no segundo momento, vamos falar sobre monasticismo. Vamos terminando as cruzadas, vamos acabar a cruzada daqui a pouco. Que hora acaba essa parte? Quanto tempo tem? Mais 10 minutos, vamos correr um pouquinho. E aí na segunda parte eu vou falar sobre monasticismo, que é uma outra marca da igreja medieval.
Aí amanhã nós vamos falar sobre o papado medieval. E amanhã serão 2 palestras, eu já vou começar a falar sobre reforma, por causa dos pedidos dos irmãos. Então, eu quero que fale sobre reforma. E só vai falar de reforma no domingo. Domingo eu não posso vir, aquela coisa toda, tem minha igreja e tal. Então eu vou começar a falar sobre reforma amanhã à noite. É assim, né, pastor, que nós combinamos. Então amanhã eu vou falar sobre o papado e vou falar sobre a reforma amanhã à noite também. Né? E aí domingo de manhã e domingo à noite vou continuar falando sobre reforma. Tá? Mas amanhã à noite tem então Martinho Lutero, que é quando começa a reforma. Então, para conhecer Martinho Lutero e a reforma protestante iniciada por ele, amanhã vamos falar sobre isso aí. Tem muita coisa legal para aprender, muita coisa interessante para aprender sobre os nossos antepassados teológicos, eclesiásticos, por assim dizer, ok? Espirituais, por assim dizer, ok? Olha o saque de Jerusalém, pode ir passando, temos aí alguns minutos. Olha a igreja de Santana em Jerusalém, construída pelos cruzados vitoriosos, está lá, né? É uma marca. Hoje o que sobrou dos cruzados nessas terras? Apenas construções como essa, né? Um castelo, uma fortaleza, uma igreja. Isso está lá, as ruínas de castelos. Isso tem na Palestina ainda hoje, como marcas da presença dos cruzados. Olha os estados cruzados no Oriente Médio depois da invasão da primeira cruzada. Olha esse verdinho aqui, ó, é o reino de Jerusalém, olha aí. Toda essa parte aqui. E há outros estados aqui também, todos cristãos. Okay? As cruzadas posteriores tentaram manter esse impériozinho, né? Esse reinadozinho aí. Pode continuar? Importante. Olha aí. Uma coisa importante aqui, o que acontece nessa época com o monasticismo? Vamos falar mais uma vez, hoje ainda vamos falar sobre o monasticismo depois do intervalo, ok? Mas o que acontece já nessa época com o monasticismo? O monasticismo é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque o monasticismo, os monges, o movimento monástico é muito flexível. Vamos ver isso hoje. Tá? E olha só o que acontece aqui. Na época das cruzadas, o monasticismo toma um formato que ninguém nunca imaginou. Surgiram monges soldados, monges guerreiros, tá? Que lutavam com uma cruz numa mão e a espada na outra. Eram cavaleiros de Cristo, guerreiros de Cristo. Então nós temos aí algumas ordens que aparecem nessa época da primeira cruzada. Olha aí, ó. Ao tempo da primeira cruzada surgiram as ordens militares. Os hospitalários, eles cuidavam de um hospital. Quando viram a necessidade de ajuda para as pessoas que estavam viajando para a Palestina, de proteção, eles resolveram não só cuidar do hospital, mas também pegarem armas para defender os viajantes. São os hospitalários, os cavaleiros teutônicos e os cavaleiros templários, que são os mais famosos. Os cavaleiros templários. Alguns dizem, eu não sei qual é a ligação, não entendo disso, alguns dizem que os descendentes ideológicos dos templários são os maçons. Os maçons, eles dizem, não, eu sou da ordem dos cavaleiros templários. Os maçons falam isso. Não sei qual é essa conexão, não conheço, não sou maçom e não conheço as entranhas dessa organização. Já fui convidado para ser maçom, mas não quero ser, não sou e não vou ser. E eu sei que eles afirmam isso. Eles afirmam isso, que eles são descendentes ideológicos, eles são os templários modernos, ok? Então, os cavaleiros templários surgiram nessa época, e note bem, eles foram criados, a ordem, em 1118, mas foram destruídos em 1312. Okay? Os templários foram destruídos, o rei da França mandou destruir e matar os templários. Por quê? Interesse econômico. Os templários eram muito ricos, amealharam, conquistaram grandes terras, riquezas, muita coisa, enriqueceram muito. E o rei da França, interessado nisso, então, acabou com a ordem e tomou posse de todos os bens deles. Na sequência, veja aí a execução dos templários. Isso aqui é um templário, olha o templário. Que vê essa figura sempre nos filmes de Idade Média, né? Isso aqui, ó. Olha lá. Isso parece um monge, isso? Parece um santo, isso? Nem um pouquinho, né? Encontrar um homem desse na rua, você pode correr, porque você vê que é violento, né? E aqui, a execução dos templários.
Okay? Sendo queimados. Era a forma como, era muito comum matar, a execução na antiguidade era assim, pela fogueira ou pela decapitação. Okay? A morte mais benevolente era a decapitação, que era um golpe só. Um golpe só. A pessoa não conseguia nem falar ai. Né? Cortava a cabeça, caía num cesto, resolveu o problema. Agora, queimado era difícil. Queimado, se você quisesse fazer o bem para alguém que ia ser queimado, uma coisa que você podia fazer é dar para a pessoa um saquinho de pólvora. Seria uma das maiores expressões de amor pela pessoa. Dar um saquinho de pólvora para ela. Então, ela estava indo para a execução, na fogueira, você pegava e dava um saquinho de pólvora para ela. O que ela fazia com o saquinho de pólvora? Colocava embaixo do braço. Então, quando chegava o fogo, ela não sofria tanto porque aquilo estourava e matava ela mais rápido. Né? Se não tivesse a pólvora, ela ia torrando viva, berrando, né? Isso é muito mais difícil. Com a pólvora, era uma expressão de afeto pela pessoa. Okay? Espero que a moda não pegue aqui, né? Chegar para alguém e falar, um saquinho de pólvora para você, boa sorte. Hoje é um mau desejo. Né? Ok. Olha aqui. Isso aqui é preservado em Londres. Em Londres. Vocês devem ter ouvido. Eu assisti recentemente aquele filme O Código da Vinci. Né? Olha, gente, eu nunca vi tanta besteira na minha vida. Eu nunca vi tanto lixo e tanta mentira histórica numa história só, num filme só. Nunca vi. São gritantes os absurdos e erros daquele filme, tentando desacreditar a igreja cristã. São gritantes. É de chorar. Né? Realmente é um lixo o filme, um lixo. Não perca tempo. Agora, esse cenário aqui aparece nesse filme, ou no livro, num episódio em que os personagens entram na igreja dos templários. E na igreja dos templários tem túmulos de templários no chão, com o formato, estátuas deitadas no chão. Estátuas deitadas no chão. Então, esse lugar realmente existe em Londres, numa estação de metrô chamada Temple, né? Templo, e bem na frente do rio Tamisa. E a igreja é exatamente aqui. Aqui tem um templário aqui em cima. Olha lá, um cavaleiro templário. E aqui é a entrada da igreja aqui. Aqui é a entrada da igreja. Esse lugar é mantido, mas hoje é uma faculdade, hoje é uma universidade. Né? Mas note aí todo esse espaço, né? Isso mostra o poder econômico dessa ordem dos templários, uma ordem rica. Ok? Se for a Londres, pode visitar. Ok.